Você tem dificuldade para vender seus produtos ou serviços, seja na internet ou não, seja produto físico? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz para conseguir quebrar os padrões que estão nos impedindo de vender. Eu gosto muito da frase do Zig Ziglar, que ele é um dos maiores teóricos de venda de história, que ele dizia assim, ó, você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para ser ótimo. Então não é sobre estar pronto, e sim sobre como a gente faz para agir na hora da venda. Lembrando assim que a gente só consegue construir patrimônio, a gente só consegue ter lucro na vida se a gente oferece algo a alguém, se a gente resolve a dor do nosso cliente. Então é sempre sobre o cliente, não sobre a gente. Então se você não sabe vender, dificilmente você vai ganhar dinheiro, porque tudo passa pela venda. A gente tem que aprender essa habilidade, que é a habilidade de vender. Porque como que eu vou ganhar dinheiro se eu não sei vender? Você pode até entrar num trabalho, fazer um concurso, ou de repente ser uma professora de escola, ou alguém que trabalha em uma outra área que talvez não precisa vender diretamente um produto, mas você, de certa forma, você está vendendo a sua expertise. Você vai, por exemplo, se você é uma professora de escola, você tem que vender o seu peixe para outras escolas quererem te contratar. A não ser que você for trabalhar para o Estado. Aí você presta o vestibular, presta o concurso e você entra e aí tudo certo. Mas se você não escolheu esse caminho, mesmo um médico, ele se forma, ele tem que aprender a vender o peixe dele. Não é porque ele é médico que ele já vai sair trabalhando. As pessoas se enganam quando elas entram na faculdade e acham que elas vão sair já prontas. Ah, agora eu vou ter o emprego dos sonhos. E na realidade não é bem assim que funciona. A gente tem que vender o nosso peixe o tempo todo. Então a habilidade de venda, ela tem que estar em qualquer área qualquer área que você for trabalhar. Então vamos aqui aos tópicos que eu separei. A primeira desculpa que a gente faz antes de começar a vender, de achar que não consegue vender, é não estou pronto. A gente nunca está pronto. A gente só fica pronto quando a gente tem prática. Você pode fazer o melhor curso de vendas. Se você não for lá no ambiente, se não for trabalhar com isso, não for conversar com o cliente, tentar fazer, colocar essa habilidade para frente, você não consegue ter essa habilidade. Não for para a prática, lá para o ringue lá da venda, você não consegue. Isso não importa muito. Se você está ou não pronto no primeiro momento. Zig Ziglar fala isso. A prontidão, ela vem com a prática, ela nasce com a prática. Então, quem espera estar pronto na habilidade de vender, nunca vai estar pronto. Esse dia nunca vai chegar. Vai lá, não vai lá, por exemplo, trabalhar, tentar vender para você ver se vai adquirir prática. Importante entender que quem age aprende no processo. Quem age aprende no processo. Um outro tópico, esperar confiança é perder vendas. Então, Brian Tracy, que é um outro teórico também da área de vendas, muito importante, ele tem vários livros, ele fala assim, que a confiança, ela vem da repetição. Ele tem, você viu, o mesmo pensamento do Zig Ziglar. Ele vem com a prática, com a repetição. Então você não precisa se sentir confiante para vender, você simplesmente tem que ir lá e tentar vender. É claro que nesse processo a gente aprende a ler pessoas, você vai procurar se informar, estudar a parte depois com o tempo. É interessante um vendedor estudar a parte de neurociência, porque tudo tem a ver com isso, com a neurociência, né? Com os gatilhos. Então você tem gatilho de escassez, tem que nós não vamos entrar nesse ponto aqui agora. Isso é uma coisa que depois você vai adquirindo de conhecimento, mas você tem que simplesmente começar a ter contato com as pessoas. Fazer pequenas ações de vendas, hoje eu vou vender para aquela pessoa, amanhã eu vou dar pequenas doses. Você vai se acostumando, você vai aprendendo a ler o seu consumidor. Cada tentativa da venda, ela é um treino, você vai começando a se sentir confiante.
Se você não, quem espera confiança fica invisível no mercado. Ao passo que se você for aos poucos em doses, poucas doses, você vai cada dia, um dia você vende para um, para outro, você vai adquirindo essa confiança, porque você vai entendendo como funciona o jogo das vendas. Uma outra coisa que acaba com a venda, o mito do perfeccionismo. As pessoas querem ser perfeitas. O Grant Cardone fala que a perfeição não paga boletos. A ação é que vai pagar boletos. Então, seu cliente, ele não está comprando um post mais bonito. Ele está comprando o quê? A sua clareza, a sua energia, a sua prontidão, a sua proposta de venda. Então, faça propostas de venda. Como que você vai aprender a vender se você não faz? É na prática que a gente aprende. O perfeccionismo, ele vai fazer você esperar. Você só vai ficar esperando e aí alguém com coragem, com imperfeição, vai fazer na sua frente. Isso é para qualquer coisa, gente. Não é só para a área de vendas. Para qualquer área, para qualquer habilidade que a gente for ter. Que a gente quiser alcançar. A gente só consegue com a prática. A habilidade, ela vem com o tempo. É as 1000 horas, que eu não lembro quem que falava, que você precisa de 1000 horas para você ser expert naquilo lá. Então, 1000 horas é treino pra caramba. Um outro tópico, tempo não é desculpa, é prioridade. Chet Holmes fala isso, que ele prova que a falta de tempo, ela não existe, o que existe é falta de prioridade. O que você está priorizando? Você está priorizando aprender vendas ou você está priorizando ficar parado, esperando as coisas caírem do céu? As coisas não vão cair do céu. Então, trabalhar isso, todo mundo tem 24 horas. Então, quem vende mais vai organizar a vida. Quem vende mais vai organizar a vida, porque ela foca no que gera receita. Vender gera receita, gera lucro. Então, se vender muda a vida, ela tem que estar no topo da sua lista. Um outro tópico aqui, a desculpa do preciso aprender mais. O cliente, ele não vai comprar diploma. Ele compra a confiança, ele compra o entusiasmo que você gera nele. Porque você vai resolver um problema dele. Quando você resolve problemas, você traz resultado, a pessoa, ela se entusiasma. Ela vai confiar em você, você vai passar autoridade. Se você só estuda e não aplica, não vira nada. Você só está acumulando poeira mental. A realidade é essa. O verdadeiro aprendizado acontece enquanto você vende e não antes. Quando você vende é que você vai aprender. Você pode ler os livros dos maiores na área de vendas, das 24 horas. Tem que estar no topo da lista. Um outro ponto, aqui com outro tópico que eu coloquei, a desculpa do preciso aprender mais. Porque se você... uma vez, eu não sei se foi o programa do Roberto Justus que eu vi, acho que foi uma turma lá de marketing, vendas, eles fizeram um monte de estratégia, porque eles iam vender na feira. Chegou lá na feira, eles levaram um pau dos feirantes, os feirantes venderam, eles não venderam nada. Por quê? Porque os feirantes, eles têm prática. Anos! Você vai naquela feira lá de São Paulo, maravilhosa lá, nossa, o pessoal sabe vender, eles cativam, você compra. Dá pau nesse pessoal que acha que sai de faculdade sabendo vender. Então, aprenda com os feirantes, vai lá, faz venda. Você quer aprender vendas, vai acompanhar um feirante. Vai lá, não fica numa banca lá junto com o feirante para você ver. Você vai aprender. Um outro ponto aqui, sem clareza não existe venda. Então, Brian Tracy, ele mostra que vendedores fracassam mais pela falta de clareza da oferta do que por falta de técnica. Se você não conseguir dizer em uma frase o que resolve, você não vai vender, você vai transmitir insegurança. Se você não conseguir falar, simplesmente transmitir a sua mensagem de uma forma simples, direta, você não vai vender, você vai transmitir insegurança. Você ficar gaguejando na hora.
Então, a oferta clara, ela vai fechar negócio. A oferta clara, ela sempre fecha negócio. Agora, quando você fica inventando roda, fica com script rebuscado, você não vai conseguir nada. Porque você está lidando com seres humanos, você tem que aprender a ler as dores do seu cliente. E você tem que simplesmente mostrar o resultado para ele. É só isso, não ficar criando roda. Um outro ponto aqui, a desculpa da falta de audiência está minando as suas vendas. O Seth Godin, ele tem um livro que chama Tribos, que ele fala que você não precisa de massa, você precisa de uma comunidade. Então você não precisa de um monte de gente, você precisa de uma comunidade que vai fazer tudo o que você falar. Uma comunidade que vai te seguir. Então é melhor ter 100 pessoas que confiam em você do que 10 mil que não te enxerga, que não te escuta, que não quer saber do que você está vendendo. Por isso que eu falo, like, sempre falo, like não paga boleto. Você pode às vezes ter um monte de gente, tem gente que compra, tem muita gente que vem perguntar para mim e fala assim, Rita, o que você acha de eu comprar seguidores? Nossa, isso é a pior besteira. A gente já vê por experiência que não adianta nada, por exemplo, se você não criou uma audiência, e aí eu entro assim numa coisa que muita gente fala que tem pessoas que são contra, veja bem, o que eu vou falar. Mas eu acho que primeiro você tem que fazer um bom trabalho no orgânico. Porque você, com certeza, você fazer um tráfego pago, você vai ter, você vai girar, você vai aprender a triplicar o seu negócio, né? Você vai triplicar o seu negócio. Mas se você não tem uma audiência formada, se você para, por exemplo, de investir, você para de vender. Então você tem que ter pessoas que gostam do seu conteúdo, do que você vende, que confiam em você. Não adianta nada você ter um monte de seguidor lá nas suas redes sociais que fica só, sabe, blá 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 blá, mas não compra de você. Like não paga boleto. Claro que pode ser uma prova social que as pessoas estão gostando, desde que elas comprem, curtam, elas comentem, e elas indiquem, e elas compartilhem, aí você criou sua audiência. Mas do contrário, então, Seth Godin ele fala que é prefiro 100 pessoas que confiam em você, porque essas pessoas vão ajudar a triplicar o seu negócio, porque elas vão indicar, elas vão comprar, tudo que se você vender elas vão comprar, elas vão indicar para outras pessoas. Elas vão seguir vocês nas redes sociais. Agora, se tem um monte de peso morto lá dentro na sua rede, se tem um monte de gente que não tem nada a ver, que fica só vendo, parente, amigo, não faça negócios para parente e amigo, você que está trabalhando online. Parentes e amigos e família não ajudam. Às vezes nossos irmãos não curtem essas coisas. Então, trabalhar para o seu público, fazer as coisas para o seu público, vender para o seu público. Foque em audiência qualificada gera vendas consistentes e previsíveis. Então, pensar sempre nisso. Foque em para quem você quer vender. Transforme desculpas em ação imediata, é um outro tópico. Tanto Zig Ziglar quanto o Brian Tracy, eles concordam que cada desculpa deve ser substituída por uma ação mínima. Tanto um quanto o outro fala sobre isso. Você tem que simplesmente deixar essas desculpas e substituir por ações. Faça uma pequena ação. Venda alguma coisa, tente vender. Se a pessoa vai falar não é problema dela, você vai estar aprendendo. Eu prefiro você levar um não agora e ver o que você está fazendo de errado e aprimorar, do que você criar um monte de coisa, investir e chegar lá na hora você não conseguir vender. Quanto mais não você ganha, são oportunidades para você aprender. Então pense no não como uma forma de aprendizado. Um aprendizado que você vai receber, que o mercado está te dando, você está aprendendo com o mercado, os nãos. E conseguir aprimorar, mudar a rota, a forma, a estratégia como você está vendendo. Quer vender mais? Pare de esperar. Lixe agora a desculpa que você tem feito e mude, transforme, coloque outras coisas, coloque ações práticas para derrubar isso. É disciplina, não motivação. Quem age, vende.
Quem justifica assiste os outros crescerem. Essa habilidade de venda, ela só vem com a disciplina e não com motivação. Tem dia que você não vai estar motivado. Às vezes a gente não está motivado a maior parte do nosso tempo. Mas se a gente for disciplinado, a gente consegue vender. Porque você vai criar ações práticas. Agora eu quero saber de você qual é a desculpa que você mais tem se dado para não vender, para não criar essa habilidade da venda. E quais são as ações que você fará para substituir essas desculpas. E se você gostou desse vídeo, comente, curte, compartilhe com quem estiver precisando ouvir. E eu deixei aqui na descrição um link de uma aula gratuita do Thiago para quem quer começar um negócio. E nos vemos nos próximos vídeos.